Olá, vamos hoje falar sobre o capítulo 41 de Gênesis, história sobre José do Egito. E aí o episódio o qual o faraó tem sonho, e o sonho do faraó é muito confuso, e ele chama todos os magos para poder trazer a interpretação desse sonho, mas ele não consegue, ninguém consegue interpretar o sonho. E no versículo 5, o copeiro-chefe diz assim: hoje me faz lembrar da minha angústia. E aí ele lembra ou relembra do episódio de quando ele mais o padeiro foram colocados na prisão. E lá conheceram, como ele mesmo diz, um jovem hebreu. Porque tanto o copeiro como o padeiro tiveram cada um sonho. E eles estavam com o semblante caído. E José, esse jovem hebreu, pergunta para eles: o que houve? Eles dizem: nós tivemos o sonho e não sabemos interpretar. E José diz: por acaso não é o Senhor que é capaz de revelar os sonhos? E aí eles contam o sonho para José. Primeiro o copeiro, e ele diz: olha, esses três significam 3 dias. E dentro de 3 dias você será restituído na presença de Faraó e servirá o copo, a taça na mão de Faraó, como era anteriormente. E assim, empolgado, o padeiro também fala: então deixa eu contar o meu sonho. O padeiro também conta o seu sonho. Só que o resultado é contrário. Também são 3 dias, mas dentro de 3 dias você será decapitado, né? E as aves comerão o seu corpo. E assim acontece. E José, já na interpretação do copeiro, ele fala assim: olha, lembra-te de mim, eu estou aqui injustamente, lembra de falar a meu respeito para Faraó. Mas o texto diz que ele se esquece. E eu imagino alguém chegando da prisão, não está com muito crédito, com muita moral para poder interpelar por alguém. Mas como a gente leu no capítulo 5, no versículo 5, né, do capítulo 41, ele mesmo diz: hoje me fez lembrar. Quer dizer, naquele dia foi feito lhe lembrar, né, desse episódio. Então ele traz para agora sim, depois de 2 anos, que o texto diz: passados-se 2 anos, no capítulo 1, no versículo 1. Então está dizendo que agora, com uma necessidade, 2 anos depois, esse copeiro já voltou, já restabeleceu seu conceito com Faraó. E agora ele apresenta: olha, hoje eu lembrei, quando o Senhor me trocou, eu e o outro, nós tivemos um sonho, um jovem hebreu interpretou os sonhos. E assim como ele falou, assim aconteceu. Então o Faraó manda chamar José, conta-lhe os sonhos. E agora José diz: olha, é apenas um sonho. As 7 vacas e as 7 espigas significam 7 anos. E as vacas gordas e as espigas boas significam os 7 anos de fartura, que serão o primeiro. E as 7 vacas magras e as espigas mirradas significam os 7 anos de fome, de seca. Então o Senhor, e ele diz assim: o Senhor o revelou, o Senhor trouxe uma revelação a você. E mais à frente ele vai dizer assim: o Senhor trouxe essa revelação para você porque ele tem pressa, tem uma certa urgência, e isso vai acontecer logo, em breve. Então a palavra Faraó separa alguém que possa administrar esses anos, né? Separando 1/5 da colheita, que significa 20% da colheita. Guarde e separe 20% da colheita durante os 7 anos, que isso vai servir para você sustentar, né? Não só você passar, mas vai servir de ajuda para outros. E a palavra de Faraó é: por acaso há outra pessoa que tenha o Espírito de Deus nele? Então Faraó agora reconhece, né? Assim como o seu sonho veio de Deus. Fazendo uma aplicação, o termo que José usa, né, tanto no versículo 25, né, Deus manifestou a Faraó, e no 28, o que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. No 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Eu queria falar sobre, já que estamos nesse período de busca
de conhecimento e relacionamento com o Espírito Santo. Aqui se fala sobre a questão de manifestação. Então Deus deu um sonho a Faraó, mas Faraó tinha o poder de realização, mas não o poder de interpretação. José tiveram um sonho ainda na sua infância, sem saber de fato o que ia se acontecer de um modo geral. E Deus traz a José a capacidade de interpretar o sonho, ainda que ele não seja quem irá realizar aquilo que Deus revelou. Assim como o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, não estava nem neles e nem em José a realização ou a aplicação dessa manifestação, mas Deus deu a José a capacidade de interpretá-lo. Eu queria que você lembrasse do abecedário do cristão, que é obedecer. Se Deus entregou alguma coisa a você, ainda que você não tenha a capacidade de realizar, pode ser que o outro tenha. Então, entregue, revele. Nós tivemos nesse domingo um testemunho muito interessante do pastor William, lembrando algo que ele ouviu de uma missionária. Ela, desejosa de ser instrumento de Deus, e Deus disse para ela: planta bananeira aqui dentro do mercado. E ela diz: não, senhor, eu quero realizar para o senhor coisa séria, né? Negócio de brincadeira, de criança já passou, né? Porque deve ser assim uma coisa de louco. Então o senhor disse para ela: planta bananeira. Você não quer me obedecer, você não quer servir, não quer ser vaso, então planta a bananeira. E ela planta a bananeira quando ainda naquele movimento observa o segurança vindo, achando que seria repreendida, e o segurança revela a ela que naquele dia tiraria a própria vida, e fez um voto, ou fez uma oração a Deus: se o Senhor não se revelar a mim, que se alguém no meu serviço não plantar bananeira, eu vou tirar minha vida. Então, nem ela sabia o que ia ser realizado, nem muito ele. Ele queria que Deus falasse com ele. E Deus precisava usar um servo ou uma serva sua, e essa serva foi obediente e alcançou, serviu de resposta de Deus para alguém. A nossa irmã Marta, do PG, lá da casa do Joel e da Lúcia, né? Da Carlos Esteves, PG, cheio do Espírito Santo, ela relatou para nós numa reunião de PG que isso aconteceu com ela no trabalho, fazendo a sua tarefa com fone de ouvido muito alto. Ela ouve Deus dizer: fala para ele, para o meu servo, fala para ele que eu amo, que eu não esqueci dele. E ela, duvidosa, veio de novo agora uma imagem na frente dele, já para identificar para quem ela devia falar. Ela não sabia se ele era crente, parece que ele tinha um cargo superior ao dela na empresa, e ela, na dúvida se deveria falar ou não, ficou rodeando até que ela achou uma oportunidade e disse: ó, Deus manda te dizer isso. E ele, com o olho já cheio de lágrimas, disse: minha irmã, foi essa oração que eu fiz no carro a caminho do serviço. Saber se Deus estava comigo, se ainda ele era meu Deus, e agora veio uma resposta. De novo, eu vou dizer: obedeça. Se Deus falou com você, obedeça. Esse se é muito importante. Se Deus falou com você, obedeça. Seja instrumento na mão de Deus e deixa Ele realizar o que Ele tem para realizar. Deus abençoe você, em nome de Cristo Jesus.